Fechado, agora tá. Beleza, pessoal, ainda tá no chadinho? Então liga o 2 pra mim, então. Vai ser. Talvez seja esse aí. Ainda tá no chadinho. Aqui, Desliga. Ei, deixa só o 2. Tá só o 2 ligado? Só 2 ligado. Pô? E o geral? Não sei de onde tá vendo esse chiado então. Eu acho que eu sei da que é. Despluga esse USB do computador ali, ó. Sim. Não, ali do note branco. Sim. Vamos ver? Então tá, cara, sejam muito bem-vindos à nossa confraria, Iniciativa 180. Casal sem fio? Vamos assim aqui mesmo. O Thales, primeira vez. Seja bem-vindo, cara. Nós não vamos cometer nenhum crime hoje, entre Deus. Eu acho. Vou tentar, juro pra vocês. No máximo ele vai bater na mão, né? Mas aí é briga familiar, é um programa de tarde na SBT, né? Casa de família. É muito mais tranquilo do que... aí é com eles que se viram. Então tá, cara, é um prazer estar aqui. Nossa confraria acontece uma vez por mês. É sempre a última sexta, mas sexta-feira passada a gente resolveu ir lá pra Vintage, como diz o pastor Joãozinho, Vintage, lá com o pastor Jack lá, pra estrear Homens Fortes desse ano. E alguns de vocês sabem, eu gravo algumas aulas lá, então eles queriam que eu estivesse também lá. Era pra estar lá também hoje, mas aí fica ruim, né, cara? Quando a gente deixa a nossa programação de lado aqui também. Só dá uma desenroladinha aí. Feito. Então, na confraria, o Rodrigo também é a primeira vez, né, Rodrigo? Na confraria, sim. Tá, confraria, basicamente a gente se junta para fazer piadas que são proibidas, que dariam prisão. Não, brincadeira. Faz parte disso também. Mas é um ambiente criado por nós, especialmente para homens. A gente sabe que a igreja hoje em dia, ela está cada vez mais feminina. Inclusive os pastores hoje em dia que estão no púlpito, muitos deles são femininos, né? No sentido de homens que são emasculados, ou mulheres de saia, né? Que a gente brinca que são pastores de saia. São mulheres que lideram as igrejas, e na nossa visão isso é completamente errado, né? A mulher não nasceu para liderar a igreja foi feita pelo Senhor Jesus para ser liderada por homens. E nesse bunker, aqui literalmente nesse bunker, porque parece um bunker, é onde a gente trata sobre masculinidade e forma os homens para que eles sejam os líderes, os futuros líderes das suas casas, na sociedade e principalmente na igreja. Nunca escondi de vocês, é daqui que nós vamos tirar os próximos pastores, os próximos líderes da igreja que vão atuar. Mas olha ali, hein? Chegou o homem poderoso. Agora tu tá vitimado a jantar depois do que eu falar, mano. Vai ter que me ouvir aqui 1 hora. O resto todo mundo enchia a barriga. Eu enchi a barriga de todo mundo para eles ouvirem tranquilo. Senta aqui, meu, ó. Bem na frente aqui, ó. Aqui do lado. Seja bem-vindo. O Dago não é a primeira vez, né? Já veio outra vez, então daqui que vão surgir os caras que vão liderar as coisas no futuro. Que a gente acredita que esse é o processo. A gente tá com um logo novo, a gente queria refazer o logo, né? Então, algumas referências. Vamos lá, Rafa, diz uma aí que tu acha que faz sentido, uma referência aí. A máscara, né? Vendendo de lavoura. Por que é máscara? Só os tóxicos aqui. Só os tóxicos, perfeito. Tá bom. A igreja mais tóxica de Lajeado. E aí, alguma referência, Alan? O Alan fez, né? Deixa pro Diego. Diego, o que tu acha aí uma referência aí? Pelo menos o trigo, né? Trigo, tá, trigo. O que tu acha de referência ao que esse trigo aí? Referência à plantação. Plantação, tá, plantação. O próprio pão da vida, né? Pão da vida. Esse é o trigo também. Não, esse trigo aí não é do jeito. Tem coisa que não dá pra brincar. Alguém, mas nós não estamos ao vivo, graças a Deus. Amém. Alguém mais quer chutar aí alguma coisa aqui? Que viu aí? Não, sim. A espadinha ali. A espadinha, tá. Os gases tóxicos. O mundo. Vamos lá então, vou tentar dar uma explicada. O Diego foi perto. O trigo, a ideia do pão, ele falou, né? A ideia de suprir, da gente ser os supridores, aqueles que suprem a nossa casa, produzem alimento. A espada, no sentido de proteção, defesa, né? O cajado, que é de pastoreio. E a máscara, que é de contra-intoxicação, né? Aqui a gente botou Romanos 12, 2. Quem lembra desse versículo aqui?
não vos conformeis com esse mundo, não se conformem com esse mundo, mas renovem a mente de vocês. E aí está escrito aqui, against contamination, use this mask. Contra a contaminação, use essa máscara. Qual a ideia? Que a palavra de Deus, ela é como essa máscara que vai limpando o ar que a gente respira na sociedade. Que, não sei vocês, mas eu acho que está um pouco corrompida. As coisas não parecem estar tão boas. Então tá, caras, basicamente, o que eu vou falar aqui é um complemento do que eu falei no último culto que eu preguei. Nesse último agora foi o Jô. Então no último culto que eu preguei, eu falei sobre a história de Ezequiel. Tá? Então, se vocês estiverem com a Bíblia aí, quiserem abrir, senão eu vou passar por cima, Ezequiel 37. Tá? Se não tiver, se alguém quiser a Bíblia, tem lá atrás das cadeiras ali. Ezequiel 37. Eu quero falar rapidinho com vocês. E, caras, se alguém puder me trazer uma água, eu vou agradecer bastante. Tem só uma água quente aqui. Então, assim, Ezequiel 37 é um texto famoso que tem na Bíblia, no Antigo Testamento, um dos profetas maiores. Ele tem uma visão de um vale de ossos secos. Vocês lembram desse sermão aí? Preguei semana retrasada. Vale dos ossos secos. Eu falei para vocês sobre como a nossa sociedade, ela se assemelha em alguns aspectos. Eu falei que isso era até um pouco profético, né? Eu usei falar isso, no sentido que Ezequiel está num vale, nós estamos num vale, no Vale do Taquari. Ezequiel vê uma destruição geral, os ossos secos, a ideia de que há só morte espiritual entre o povo. Da mesma forma, a gente viu que no nosso vale, de modo geral, ainda prevalece uma morte espiritual. A gente vê isso. A gente vê desespero por falsas religiões, por falsos deuses, por falsas experiências religiosas, que só mostram como os ossos estão cada vez mais secos. Ezequiel vê isso, ossos sequíssimos. Deus manda Ezequiel profetizar, ele pergunta, esses ossos podem voltar a viver? Ezequiel diz, tu sabe, Senhor. Então, Ezequiel está nesse contexto, contextualizando um pouco para quem não ouviu, um contexto devastado, tomado. A Babilônia, o grande império, um dos primeiros maiores impérios, o Império Babilônico, ele derrota o Império Assírio, ele toma conta de boa parte do Oriente Médio, e ele vem contra o povo de Israel, destrói Jerusalém, devasta a cidade de Jerusalém, ele destrói tudo, destrói o templo, destrói a cidade, milhões de judeus mortos, milhares de judeus levados ao cativeiro. E Deus levanta no meio dessa bagunça vários profetas, Isaías, Jeremias e Ezequiel, um desses profetas, que estão profetizando enquanto a destruição está acontecendo. O livro de Daniel é posterior à destruição, mas é um período muito próximo. Ezequiel e Daniel são contemporâneos, estão no mesmo tempo. Porém, Daniel é levado até a Babilônia, Ezequiel é também levado à Babilônia, mas ele já está mais velho, é um sacerdote mais antigo. Enfim, ele vê a Babilônia tomando conta do país dele, da cidade dele, destruindo, matando mulheres, destruindo o templo, destruindo a religião que eles tinham, que eles tanto estimavam. E ele vê o povo que ele tanto amava sendo destruído. Babilônia, o império do Antigo Testamento, 700 anos antes de Cristo. A história está aí para nos falar sobre eles, Nabucodonosor e tudo mais. Porém, a Bíblia ela vai falar que a Babilônia não só é um império, como é um espírito. Não só existe um reino físico, como existe um reino espiritual. A Bíblia vai mostrar em Apocalipse que a Babilônia ela é uma forma de pensar, é um modo de pensar, uma agenda que ela vai se propagando, vai lutando contra o reino de Deus. Basicamente, no livro de Apocalipse, se você prestar atenção, tem duas cidades citadas, além das 7 cartas às 7 igrejas, esqueça elas. A partir do momento que entra na parte profética, nós temos duas cidades citadas, Jerusalém e Babilônia. Mas se você for olhar desde o princípio da Escritura, Jerusalém e Babilônia, elas estão sempre se entrelaçando. Porque lá em Gênesis 11, Gênesis 10, quando Deus confunde as línguas, ele confundiu aonde? Na torre de Babel. Babel é Babilônia. É a mesma cidade, é o mesmo local. Só que depois se levanta um império naquele local. O que aconteceu em Babel? Confusão, caos. Babel significa confusão. Literalmente confusão.
O que significa Jerusalém, cidade de paz? Enquanto de um lado nós temos confusão, do outro lado nós temos paz. E durante a Bíblia, se você for prestar atenção, você vai ver essa guerra entre essas duas cidades acontecendo. E no final de Apocalipse, o que nós vemos é uma nova Jerusalém, descendo do céu, e Deus estabelecendo um reinado sobre o mundo. No final do livro de Apocalipse é isso. A cidade da Babilônia espiritual cai, o império babilônico cai, espiritualmente falando, e Deus estabelece o seu reino. Apocalipse 19, 20, 21 e 22, quando acaba a Bíblia. Então, nós vemos durante toda a Escritura permeando o espírito da Babilônia sobre a sociedade, sobre a cultura. Nós vemos que ela domina Israel. Uma época ela cai como reino físico, mas o espírito dela continua permeando. As práticas dos deuses delas continuam existindo. É o que nós vemos nos nossos dias. A deusa Azerate, o deus Baal. Se você for estudar um pouco mais sobre isso, eu acho que eu já expliquei isso para vocês, mas eu vou falar de novo aqui rapidinho. A deusa babilônica, a Síria babilônica, a Azerate, ela também foi traduzida no grego como a deusa do amor, Afrodite, certo? Para os romanos, depois para os romanos virou a Diana. Mas o culto a Azerate era basicamente formado de mulheres prostitutas cultuais, e os homens iam para transar com elas, e quando eles iam ejacular, eles ejaculavam no chão, a fim de que o sêmen deles fosse, como é que se diz? Fosse fecundar o solo, um simbolismo de que fertilizar o solo, exatamente, essa é a ideia. Talvez a gente pense, mas Azerate, ninguém adora mais Azerate. Mas não é engraçado que as músicas que mais viralizam no Brasil e no mundo, se você for olhar as conotações delas, o que elas dizem, como as pessoas representam ela, não tem sempre um envolvimento sexual junto? Corpo, seios. Parece que o deus, a deusa Azerate, a estátua, a gente não cultua mais. Mas esse espírito da Afrodite, da Azerata, da Diana, está permeando ali. Ainda acontece, não tão descarado. A gente diz, nós não cremos mais em falsos deuses, mas a gente continua nos rendendo ao sexo. É o mesmo modo, o mesmo espírito, só que agora o povo não adora mais imagens, adora popstars, adora Anitta, adora Luísa Sonza, e a bunda delas rebolando na TV, sabe? Então, a gente viu aquele dia, foi o Alan que me mostrou, né, no programa da Xuxa, não foi tu que mostrou? Aquela música em inglês que as crianças cantavam e tal. Cara, tipo assim, a mulher cantando em inglês, eu amo pau grande, e não sei o que. E tipo assim, e era uma música em inglês, no programa da Xuxa, cara. Cara, tipo assim, como, sabe, tipo assim, beleza, é inocente, mas, isso é demoníaco, é um espírito, é um deus, é um espírito da Babilônia com seus deuses ainda atuando. Talvez você pense, não, essa é uma das coincidências, tá, beleza, vamos para a segunda coincidência. O marido de Azerate era Baal. Baal era o marido de Azerate, e o culto dos dois culminava em relações sexuais entre os deuses, e os seus cultuadores, eles transavam entre si também num culto. É uma rave, já viu uma rave, é isso aí, os caras transando no ar livre. É uma maravilha. O que acontecia, a grande parte do culto de Baal também, uma das grandes partes, era que eles acendiam as tochas na mão dele, e as pessoas entregavam seus filhos para serem queimados vivos no ventre de Baal. E a fim de tampar o horror do som dos bebês, os tambores batiam cada vez mais alto, e assim eles faziam a entrega dos seus filhos, torcendo para que Baal fizesse prosperar a terra. Baal era o deus do sol, da chuva, e ele, através dos sacrifícios, ele então abençoaria a terra. O Deus não é o mesmo, mas o Espírito é o mesmo. O que nós vemos no Brasil ontem, o aborto sendo aprovado para em caso de estupros, o mesmo Deus sendo adorado de uma outra forma, o mesmo espírito, o mesmo demônio, só que agora dentro das clínicas, dentro dos hospitais. O Nine Fingers voltou atrás, beleza, até quando? A gente não sabe, mas tem um espírito atuando, cara, tem um demônio atuando, forças ocultas atuando, da mesma forma que era no passado, só que agora nós damos outro nome. Agora nós damos o nome de aborto, ou nós damos o nome de liberdade de escolha. A mulher tem liberdade sobre o corpo dela, meu corpo, minhas regras, mas é o mesmo demônio, o mesmo espírito
a mesma prática. Então, Ezequiel estava lidando com Babilônia, um império, mas da mesma forma a Babilônia, o espírito também atuava. Por quê? Além desses deuses, a forma que a Babilônia agia era a mesma forma que nós vemos atuando nos nossos dias. Qual é essa forma? Primeiro, Nabucodonosor, ele domina Israel. O que ele faz? Destrói o templo. Qual é a ideia? A gente ensinou em Neemias. O que o espírito da Babilônia faz? Destrói o local de culto. Você destrói o local onde as pessoas adoram o Deus verdadeiro, destrói a verdadeira adoração. Não só isso, mas também destrói os homens. Como destrói os homens? Pegam os melhores homens, como era o caso de Daniel, levam até eles e eles cortam o pinto do cara fora. Ele vira um eunuco, ele é castrado. Então, há uma castração, esse homem não vai ser mais homem. Cara, um jovem de 14 anos, 13 anos, 12 anos, quando começa a florar, quando ele começa a ter pelinho no corpo, o cara tira o pênis dele, as bolas dele fora. O que acontece com a testosterona do cara? Morre. Eles faziam isso para abusar também de meninos, para que eles sempre tivessem uma aparência feminina. Então, qual é o nome disso? Quando você quer que um menino se pareça uma menina, isso é androgenia. Nos nossos dias isso é transexualidade. Então, naquele tempo, destruição dos templos, naquele tempo, castração de homens e mulheres. Destruindo então os homens, você matava as famílias, matando as famílias, você matava os legados. Então você transformava completamente a mentalidade daquelas pessoas. Parece meio estranho falar isso, né? Bom, mas por que nós estamos falando isso? Porque o que nós vimos no período do Covid? As igrejas devem fechar. Primeira coisa. Me admirava os pastores se borrando de medo, achando que as igrejas tinham que fechar. Isso é estranho, cara. Tipo assim, o único local onde as pessoas vão absorver esperança no meio do período de caos era a igreja, e o poder público queria que ela fechasse. Estranho. Mínimo estranho. Mas não só na pandemia, como há uma força que parece que aqui no Rio Grande do Sul, em particular, há uma força demoníaca que quer fechar as igrejas. Aqui no Rio Grande do Sul é reconhecido e conhecido como cemitério dos pastores. Onde os missionários vêm, não é que eles vão embora, eles abandonam a fé. Os caras vêm para cá e eles apostatam da fé e vão embora ímpios, descrentes. Então há uma força que tenta fechar as igrejas, tenta banir as igrejas. Fechando as igrejas, nós fechamos as formações de homens. Porque a única coisa que segura os homens do lado ocidental aqui, do nosso mundo, ainda é o cristianismo. Ainda seja ele católico ou evangélico, ainda em alguma parte diz que homem é homem, mulher é mulher, e ponto. Então ainda se bate nisso, ainda se mantém fixo isso. E a igreja é o último pilar disso. Então, você destrói as igrejas, você destrói a fé, você destrói o quê? O resguardo da verdadeira masculinidade. Destruindo a verdadeira masculinidade, o que acontece? Se os caras, eu brinquei antes aqui, né? Põe 100 homens numa ilha, em 100 anos, tem quantos cadáveres? Uma ilha isolada, 100, né? Põe 90 homens, 10 mulheres trans, daqui a 100 anos tem quanto? 100 também. 90 homens com 10 mulheres, daqui a 100 anos tem o quê? Tem uma sociedade. O que acontece? Se você fizer os homens se confundirem quanto ao sexo, se você fizer que os homens eles não tenham interesse sexual, mas as suas mulheres eles não queiram procriar, você destrói as famílias. Você destrói as famílias. É óbvio. Óbvio. É uma coisa óbvia. Então, o que eu queria que vocês prestassem atenção para mim poder falar sobre os hábitos? Estou só contextualizando o que eu falei aquele dia. É que se nós fecharmos as igrejas, morre a preparação dos homens. Se morre a preparação dos homens, morre os legados. Simples. Simples. O que acontece então? Daniel profetiza para aqueles ossos secos, e é uma profecia mostrando que em algum tempo Deus reviveria aqueles ossos secos. Todos os comentaristas que eu li do livro de Ezequiel dizem que a obra que revive os ossos secos é a vida do Messias. Quando Jesus vem no primeiro século, ele morre sacrificialmente na cruz e o Espírito Santo começa a reviver os mortos. Então, o que acontece? Olhando para nós, olhando de modo geral, eu e você, nós estávamos mortos. De modo geral, nós pensando, nós estávamos mortos antes que a obra do Messias nos atingisse. Cara, se você é um cristão, você teve um encontro com Jesus, você nasceu de novo, a Bíblia diz isso. Nascer de novo é diferente de reencarnar, nada a ver uma coisa com a outra. Nascer de novo é quando Deus faz você nascer do alto, Ele te dá um novo coração.
Basicamente você ganha novas vontades, novos desejos. Você tem um desejo por obedecer o seu Pai Celestial e começa a negar o seu pai Satanás. Jesus diz que aquele que mente é filho do diabo. E o diabo é pai da mentira. Então, homens podem ser filhos de Deus ou filhos do diabo. Mas Deus faz com que homens que são filhos do diabo se tornem seus filhos através da obra de Jesus. Paulo, o apóstolo, vai dizer assim: ele nos deu vida, ou seja, se ele deu vida é porque nós não tínhamos vida. Se ele deu vida é porque nós não tínhamos vida. Ah, mas eu acho que todo mundo é bonzinho. Pode até ser bonzinho, mas espiritualmente todo mundo está morto. Sem Jesus, eu e vocês estamos perdidos, mortos espiritualmente. Não tem, essa é a realidade. É que nem o The Walking Dead. Alguém falou, o The Walking Dead The Walking Dead, é os mortos-vivos caminhando. Tu anda na rua, é isso. A maioria das pessoas estão mortas e vivas ao mesmo tempo. Então, Jesus, ele nos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. A obra que revive os nossos corações é a obra de Jesus. Ponto. Nós só vivemos espiritualmente quando Jesus entra na nossa vida. Nós passamos de ossos secos para seres vivos, que têm agora um coração que quer agradar a Deus. Beleza, cheguei onde eu queria chegar. Então, eu coloquei aqui 7 hábitos de homens que foram revividos espiritualmente. Só 7. E agora, eu já falei 20 minutos e agora eu vou para os 7 hábitos. Então, se prepare. Não vai ser muito longo, eu prometo. 1h30 eu acabo agora. Então tá, 7 hábitos de homens que foram revividos. Primeiro desses hábitos, uma luta contra o pecado. Não tem, caras. O pecado, ele se torna uma realidade, uma luta real quando você vive, quando você acorda, quando você nasce de novo. No seu coração agora começa uma batalha contra o que você quer fazer, contra aquilo que você faz. Tipo assim, eu tenho um desejo agora, Deus fez com que eu vivesse de novo, agora eu quero agradar a Deus, eu quero fazer isso, mas o que acontece, o que eu faço não é isso. Então começa uma guerra. Homens que foram revividos, agora eles têm uma vida espiritual e eles começam a viver essa guerra contra o pecado. Mas esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. 1 Coríntios 9, 27, os textos vão estar todos aqui. Então, o primeiro sinal que você nasceu de novo é que agora o pecado se torna uma realidade. Miraculosamente você olha algumas coisas e parece que o Espírito Santo diz: isso é errado, você não deve fazer isso. Testemunho para vocês. Eu me converti com 17 anos, tá? Eles vão lembrar? Mancebo, jovem mancebo. E eu tinha uma namorada. E aquela namorada começou na igreja comigo e tal. Mas, como todo namorado, jovenzinho namorado, os hormônios lá em cima, o que nós fazíamos? Transávamos. E eu fui lendo a Bíblia, e ninguém me falou tipo assim: isso aqui que tá fazendo, isso é pecado, tá errado. Ninguém falou isso aí. Eu fui lendo a Escritura, fui orando, e de repente, cara, toda vez que eu transava com a menina, eu chorava, porque eu não queria ter feito aquilo, mas eu brinco, eu não tinha um São de José, ela vinha pelada assim, não tá, só o José saiu correndo, entendeu? Basta, ela vinha pelada assim, não tinha o que fazer. Eu caía com a menina, até que um ponto, eu falei, não dá mais pra viver assim. Então fui lá, falei com ela, tomei a decisão, falei, olha, a partir de agora eu quero viver de forma casta e tal, quero ter sexo só dentro do casamento. E aí, eu lembro que a irmã dela estava indo numa igreja evangélica, e ela disse assim: não, mas vai lá no pastor, o pastor ora por vocês, e daí tá tudo permitido. O cara tem uma oração mágica, né, meu? Nunca vi isso aí, né, meu? A varinha de condão, agora tudo vai. Então, eu comecei a ter esse confronto, assim, e eu lembro assim, que eu falei pra ela: não, mas peraí, sabe, tipo, eu tô lendo a Bíblia, os caras estão morrendo aqui, e eles estão morrendo para agradar a Deus, e eu vou viver dessa forma? Não tem. Fui confrontando assim ela e tal, e aí até que eu pulei ali do apartamento. Eu já falei pra vocês várias vezes essa história, pulei o portão e tal, fui embora, e deixei a menina para trás. Comecei a viver por Jesus. Então, uma luta interna contra o pecado, sabe? Esse é um dos maiores sinais. Se tem coisas que você faz, é só a consciência de assim: cara, isso não tá certo, ou que você já leu na palavra e você percebe assim: cara, eu não deveria estar vivendo assim, eu deveria estar vivendo de forma diferente. Aí você percebe que está numa luta contra o pecado, e aí você percebe que você está vivo espiritualmente,
Porque se você não luta contra o pecado, você está morto espiritualmente. Não tem. Eu caio na masturbação sempre. Cara, se você cai na masturbação sempre, isso não pesa a sua consciência, você está morto espiritualmente. Se você está morto espiritualmente, você está sendo condenado ao inferno. Não tem. Então, homens vivos, eles vão perceber que o pecado, que o inferno vira o seu inimigo. Ele começa a olhar o pecado e começa a dizer, não, eu não posso mais viver dessa forma. Cara, se tu pegar um cadáver, tu estender aqui no chão agora, um cadáver, vamos dizer isso aí, Thales, é permitido, né? Experimenta aqui, né? Um cadáver que a gente coloca no chão e nós vamos começar a chutar esse cadáver. O que ele vai sentir? O que ele vai sentir? Nada. Pois é. Agora, se você está morto espiritualmente, o que você sente? Você peca e não sente nada. Você se masturba e não sente nada. Você mente e não sente nada. Você briga com sua esposa e você não sente nada. Você levanta a voz no trânsito e não sente nada. Você discute com seu filho, se ira com seu filho e não sente nada. Esse é um sinal que você está morto espiritualmente. E aí eu não posso fazer nada para ti. Eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer é dizer, corra para Jesus. Clame a Ele. Peça que Ele te reviva espiritualmente. Quando foi a última batalha, a última luta? Qual a última luta que você lembra? Que você consegue lembrar assim, cara, eu lutei e venci esse pecado. Qual o pecado que você poderia dizer? Qual prática que você fazia que não era boa, que você lutou contra isso e venceu? Mais do que isso, qual o pecado? Enquanto nós estamos vivos nesse mundo, nós pecamos. Qual o pecado que você está lutando hoje? Se você abrir o peito assim, cara, eu vou abrir o peito aqui agora e eu estou lutando contra esse pecado. É isso que eu estou lutando. Se você, pastor, eu não estou lutando contra nenhum pecado, tá, mano? Tem coisa errada. Não tem como. Não tem. Você tem que estar lutando contra algum pecado. Segundo hábito. Terceiro, escolha. Vida de oração. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, em seu quarto no andar de cima. As janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha diante do seu Deus, de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então, dando só um parênteses aqui, o profeta Daniel, ele foi para a Babilônia, se tornou um conselheiro do rei, ele se tornou um grande conselheiro do rei, e ele era um homem temente a Deus. E as pessoas, por raiva dele, começaram a dizer para o rei, rei, só tu pode ser adorado, mais ninguém. Daniel ora ao Deus dele, toda vez na casa dele. E eles fazem um decreto, agora é proibido orar. Durante um mês só se pode orar ao rei. O que Daniel faz? Ele ora a Deus, não ora ao rei. Então, basicamente Daniel, ele é um fora da lei aqui. Daniel é um homem bruto. Apesar de ter sido castrado, apesar de ter sido levado jovem para a Babilônia, ele é um homem bruto, ele é um homem de oração. Ele é um homem que não se importa com o que os homens pensam, mas o que Deus pensa dele. Ele olha a situação e diz, cara, nas situações mais adversas, agora o governo vai permitir o aborto, ele vai se colocar de joelhos e vai orar. Agora o governo vai proibir o culto aos cristãos, ele vai se colocar de joelhos e vai orar, ele vai se colocar diante das pessoas e vai cultuar o Deus dele. Daniel é um homem de verdade. O fato é que Daniel seria preso se ele orasse. E nós? Se baixasse uma lei aqui que dissesse assim, caras, não se pode orar durante 30 dias. Quem de nós diz assim, não, tá tranquilo. Aí de 30 dias estou sem orar mesmo. Aguento mais um pouquinho. Como é que está a tua vida de oração, cara? Como é que está a tua busca pelo Deus que te vivificou? Tu tem encontros diários com Ele? Tu tem um tempo de oração? É que nem uma criança quando nasce. A criança nasce, qual é a primeira coisa que ela faz? Ela chora. Ela fala, entre aspas, ela pede, gesticula. O primeiro sinal que você nasceu de novo é oração. Oração, oração. Você começa a orar, começa a falar com Deus. Sabe, Deus é teu pai, agora eu sou o teu pai. O que tu faz com teu pai? Tu tem diálogo com ele. Tu conversa com ele, tu fala com ele. E é incrível que se nós perguntássemos aqui, não só aqui, mas se perguntássemos nas igrejas, se perguntássemos, cara, quando foi a última vez que tu teve 10 minutos de oração? Nós poderíamos fazer um teste, e eu, cara, assim como eu passaria quase a vida nisso aqui, que 15% dos caras
iam levantar a mão e dizer, tive 10 minutos de oração nessa última semana, nessas últimas 2 semanas. 15 minutos, aí já ia baixar. 20 minutos. Nosso cristianismo é muito fraco. Nosso cristianismo é muito falho. A gente fala em lutar contra o sistema, mas a gente não consegue ficar 15 minutos de joelho. A gente fala de ser homem, ser másculo, mas a gente não consegue imitar o cara que não tinha tico. Se a gente olhasse e dizer, esse cara é afeminado. Sabe? Se nós precisássemos ser presos pela nossa fé, achariam evidências que nós somos cristãos? Se a polícia agora do estado te parasse e dissesse assim, tu é um cristão? Tu dissesse sim, então me dá aí teu diário de oração aí, quero saber quanto tempo tu orou na última semana, quanto tempo tu leu a escritura. Daí ele assim, mas tu não leu nada essa semana? Cristão tu não é, passa. Seria louco isso, né? Isso aconteceu com o Daniel, se acontecesse com a gente. Quanto tempo você tem dedicado à oração? Quanto tempo você tem orado? Aí você diz assim, pastor, eu gostaria de orar mais, eu gostaria de falar mais. Nós não oramos porque nós somos incrédulos, ponto. Simples, simples. Porque se nós tivéssemos uma visão agora material, tipo assim, batendo aqui, tivesse uma voz do céu, não sei se Jesus aparecesse em carne e osso, dissesse assim, eu vou atender os pedidos da tua oração, eu vou ouvir. Vocês dizem, caraca, Jesus está aqui, cara, ele ouve e tal, ele atende a nossa oração. Daí eu acho que nós creríamos. Ou não sei também. Mas a palavra de Deus já disse isso. Já falou, tudo que pedir em meu nome eu darei. Jesus disse isso. Batam e a porta será aberta. Peçam e será dado. Busquem e vocês encontrarão. Então, já há promessas que nós podemos obter em oração, coisas que nós não conseguimos pela nossa força. Mas nós não pedimos. E nós não pedimos por quê? Porque nós somos incrédulos. Tiago diz, vocês oram e não recebem. Por quê? Porque vocês pedem mal para os seus próprios prazeres. Nós pedimos para quê? Para o nosso próprio egoísta. Nossa oração é o quê? É uma lista de mercado. Que a nossa mulher dá para nós lá. Compra arroz, feijão, batata. A gente chega diante de Deus e... Deus, porque eu preciso hoje é que tu me abençoe. E eu não estou dizendo que não tem momento para isso, porque Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. E são o quê? 7 petições, 6 petições. O que é petições? 6 pedidos. 3 pedidos em relação a Deus, 3 pedidos em relação a nós. Jesus ensinou, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, nós temos que pedir o pão, mas antes de pedir o pão, tem 3 petições que Jesus nos ensina. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. A primeira petição, um desejo que o nome de Deus seja santificado. Segunda petição, venha o teu reino até nós, ou seja, um estabelecimento do reino de Deus no nosso meio. Terceira petição, que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Então antes do pão tem 3 petições a respeito do nome de Deus, mas a gente quer ir direto sempre para o pão. E olha, cara, tem que dar graças a Deus ainda se tem cristãos que pedem o pão, né? Porque hoje em dia é fogo, cara. Terceiro hábito que homens eficazes têm, leitura. Levanta a sistemática para nós aí, Diegão. Leitura, 1,8 kg, se não me engano, estava na Amazon. 1,8 kg. Não duvido, 1.800 páginas, né? Pode ser? 1,8 kg páginas. Leitura. Paulo escreve para Timóteo, 2 Timóteo. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de casa. Traga também os meus livros, especialmente os pergaminhos. Cara, isso aqui que nós estamos lendo é a última palavra de um homem que vai ser executado. A última. Isso aqui são as últimas palavras que a gente conhece de Paulo. Depois disso aqui a gente não sabe mais nada. O que os historiadores dizem que ele morreu em Roma decapitado, que Nero mandou decapitar Paulo. Mas na última vida, o cara que está indo para a morte, o que ele pede? Traz os meus livros. Eu preciso dos meus livros. Na hora da morte, negão, o que tu quer na hora da morte? Só quero morrer em paz. Só não quero ter problema. O que Paulo fala? Não, traz meus livros. Tem um teólogo que é James Montgomery Boyce, se não me engano. J.M. Boyce é o nome dele. Ele estava morrendo, estava sofrendo, acho que era de câncer, na década de 70, e ele falou o seguinte:
traz um escrivão aí que eu tenho uma teologia para escrever ainda. Ele escreveu uma introdução à teologia na cama do hospital. Ele editava e o cara ia escrevendo para ele. A última obra da vida dele é uma teologia sistemática. James Montgomery Boyce, se não me engano. Hábito de leitura. Paulo tem mais interesse na leitura preso do que nós temos livres. Aí você diz, não, mas é que na cadeia o cara não tem tempo, é só isso. Mano, a nossa cadeia hoje é ruim. Mas você imagina um cara ser enfiado num buraco, debaixo de uma caverna, assim, água por todo canto, umidade, tu não tem nada. A única coisa que talvez ele fosse querer, que nem ele pede aqui, para trazer a capa também, no outro versículo. Provavelmente os historiadores dizem que Paulo teve muito doente, para quase morrer enfermo na prisão, por causa do frio que ele passou em Roma também. Estudos dizem que eu e você gastamos 2 horas por dia no telefone. O Diego falou, mas vocês têm tempo para ver os Reels, né? Se tu abre o teu Instagram aí, põe a média que tu ficou aí, obrigadão mesmo. Põe a média que tu ficou essa semana no Instagram. Põe a média de uso aí, 2 horas. A nossa geração atual, a geração Z, dos 9 aos 14, a média é de 9 horas, cara. 9 horas por dia fazendo aqui, ó. Como é que elas dançando TikTok? 9 horas por dia. E detalhe, a cada ano sobem 30 minutos. A cada ano. Então, desde que eles estão contabilizando, a cada ano sobe 30 minutos. Caraca, mano. Mas a nossa geração... Mas agora estão mandando essa bateria que dura mais. Dura mais também. Carrega em segundos o telefone agora. Sim. Então, na nossa média de idade é 2 horas. Cara, 2 horas por dia. Aí tu diz assim, pastor, eu não tive tempo de ler a Bíblia, não consegui ler a sistemática, não tá dando. Aí tu olha, o que o cara tá fazendo? 2 horas por dia no celular. Se for contabilizar o Instagram, né? Instagram e Facebook, mas talvez outras coisas o cara tá usando. Se a gente for sincero, abrir o peito assim, não falta oportunidade. O que falta? Vontade. Interesse. Ou vergonha na cara, né? Vergonha na cara. Tem que sentar a bunda na cadeira assim, ó. Agora eu vou sentar aqui e vou ler 30 minutos do N. Gruden, vai dar uma página. Eu tô nessa. Vai dar uma página, 30 minutos. Não tem, cara. Não tem. Então, hábito de leitura. Não tô nem falando da Bíblia, mas, cara, se a gente fosse falar da Bíblia aqui, quantos de nós lemos a Bíblia inteira ano passado? Cristãos aqui, vocês mesmos respondam, quantas vezes vocês já leram a Bíblia? Quantos anos você tem de fé e quantas vezes você leu a Bíblia toda? De capa a capa? Nunca. A maioria nunca. Isso vai... Começando a ler agora. Começou agora, né? Isso vai continuar assim? Pergunto para vocês. Um homem que é vivo, que foi revivido por Deus, ele consegue passar os dias dele sem ler a Bíblia? Ele consegue passar dias, semanas sem ler a Bíblia? Não tem como, cara. Não tem como. Alguns comparam a Bíblia com um alimento. A Bíblia não se compara com isso, né? Nem só de pão virar o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Se a Bíblia é um alimento, quantos dias você consegue ficar sem comer um alimento físico até que você morre? Sei lá, 6 dias, 6, 7 dias. Depende, até mais às vezes, né? De inanição total, sem comer nada. Sei, cara. Talvez 30 dias, vamos dizer. Dura tanto. Com água? Não, mas sem nada, nem água. Não, 3 dias. Aí tomando água, o quê? Uns 15 dias. 28. 28 dura? 28 dias. Será que faz 28 dias que a gente não lê a Bíblia? Alguém consegue viver bem, bater os carbos, as proteínas, ter uma dieta saudável, comendo de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias, ou de domingo a domingo? Eu curtia, meu sogro não tem, eu posso falar. Curtia meu sogro era fera, porque ele deixava a Bíblia no carro, né? Então domingo ele ia pro culto, a Bíblia já estava ali. Não precisava mexer durante a semana, era barbado.
Cadê tua Bíblia? Tá no carro? No culto eu nunca esqueço. A gente dá risada, mas Deus me livre de permitir que as minhas ovelhas da igreja vivam assim. Eu vou incomodar. Sabe o Julius? Acho que é o Julius que ele aparece no banheiro ali. Em algum momento eu vou incomodar vocês. Ei, gente, lendo a Bíblia? Como é que tá? Não leram? O que tá acontecendo? A gente faz isso toda semana, né? Tem que fazer um stories no dia de semana. E aí, tá lendo a Bíblia? Fazendo no Close Friends lá, sabe? E aí, meu, vocês estão lendo a Bíblia? Aquela figurinha do Jack, né? Muito papo, já leu a Bíblia. Já leu a Bíblia hoje? Muito papinho. Olha pra mim. É verdade. Vou fazer algumas perguntas aqui. Qual foi o último livro que você leu? Pablo Marçal, o cara, né? Boots Diário do Pablo Marçal. Né? Tem pra vender mesmo isso aí, né? Vocês viram, né? Qual foi o último livro que você leu? Aqui, ó, o Everton. Cara, quase todo dia ele posta lá no grupo, né? Pai, eu acho demais isso. Ele posta a falta da teologia e ele marca no WhatsApp ali as partes que ele curtiu, que ele marcou, né? Daí acho que foi hoje. Tava sentado com a Jaque na mesa, assim. Falei, amor, deixa eu ler pra ti o que o Everton marcou aqui. E eu falei, isso aqui é um troço pesado, assim, de entender, né? Daí eu li assim, pra Jaque, ela, mas o Everton tá bem, né? Tá marcando aí. 190 páginas. Se o Everton quiser falar, já leu algum livro na vida, Everton? 190... na escola estudando, né? Eu de história. 190 páginas dessa página aí, né? Cara, dá uns 3 livros de 90 páginas. 80 páginas. A gente tá na 190, né? Eu tô na 235, se não me engano. É que eu tô devagar, né? Tá devagar? Mas todo mundo tá, né? Todo mundo tá, eu mas... chego na firma, eu fico ali 10, 15 minutos, consigo... Mas pra tu ver, tu tá na 190 e tô na 235, não é tão longe. Com os resumos e tudo ali, cara, é pouca página. É questão de ter força de vontade, cara. Sabe, quanto tempo a gente passa na TV? Olhando o jogo, olhando futebol. Sabe, cara, tu senta na TV, tu olha ali 2 horas tu olha de jogo de futebol, cara. Aí tu põe o livro de Êxodo, por exemplo, pra ouvir no celular. O livro de Êxodo dá 50 minutos. Então, vou ouvir o livro de Êxodo, 50 minutos todo o livro. Cara, loucura. Para ler a Bíblia toda, se eu não me engano, são 160 e poucas horas. Para ler a Bíblia inteira. Uma semana tem quantas horas? Acho que é 168, se eu não me engano. Cara, uma semana. Tu precisa de uma semana do ano para tu ler a Bíblia toda. Sabe, se tu for fracionar isso, a gente fala lá em casa 4 capítulos por dia, dá 20 minutos. Dá 1 ponto alguma coisa por cento do dia. Não sei se dá 1%, porque... Lá em casa a gente é costumeiro, a gente lê 4 capítulos por dia. 4 capítulos, exato. Melhor Antes forma. de dormir, a gente vai... Não precisa falar o que vocês fazem antes de dormir. Brincadeira. Cara, dá pra ler. Não é difícil. Tem os capítulos maiores, os menores. Hoje o culto deu 10 minutos. A gente começou às 6, terminou às 6:10, cara. 4 capítulos. Deuteronômio ali rapidinho. A gente está em Deuteronômio agora. Dá pra fazer, cara. Dá pra conseguir. É só de querer. Quarta coisa. Amor pela igreja. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Beleza, vamos tentar descompactar isso aqui e tentar transliterar algumas palavras para elas não ficar tão igrejeiras, tá? Tão crentez. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, todo o povo de Deus, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos. A palavra bispo no grego é gerente, gestor, certo? Então, como o Espírito Santo colocou vocês como gestores, para pastorear, a palavra pastor é poimia, alimento, para alimentarem a igreja, que é o povo de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Beleza. Quarta marca: homens revividos amam o povo de Deus. Não tem como você dizer assim: eu amo Jesus, sou apaixonado por Jesus, e você não vai à igreja? Não tem. Não tem como você dizer que você segue Jesus e você não ama a esposa dele, a noiva dele, a igreja. É a mesma coisa que eu querer ser amigo do Rafa e odiar a Mari, que ele vai casar com a Mari.
o amigo do Rodrigo diz, eu não suporto a Amanda, meu. Rodrigo, quero só ser teu amigo, mas a Amanda, não leva lá em casa, não quero relacionamento com vocês. Se o Rodrigo permitisse isso, ia ser meio estranho, né? Tá louco, como assim, meu? Minha esposa, cara, minha noiva, eu amo ela, eu quero ela junto comigo sempre, sabe? Eu quero ela próxima de mim. Imagina um cara dizer isso pra Jesus. Jesus, eu curto, te acho legal, mas aquele teu... Tem os caras no Twitter. Jesus é até maneiro, o problema é o fã-clube dele. O fã-clube, é a igreja, por isso que ele diz. Cara, como tu ama Jesus e tu não ama as pessoas pela qual ele morreu. Ele deu a vida dele, ele se entregou para que existisse uma coisa chamada igreja. Igreja aqui pode ser traduzida como povo de Deus, assembleia, reunião de pessoas, tanto faz. Homens que foram revividos por Jesus, eles naturalmente vão ter um senso de proteção com a igreja. É quase um senso paternal. Eu já falei para os homens aqui da igreja. A ideia de pastorear aqui que Paulo tem é que os homens ali de Éfeso, onde ele está falando isso, eles tivessem um senso assim, cara, a igreja é minha filha, a igreja é o meu filho. Pedro, o Heitor, a Andriele, os teus 4 filhos, não está para nascer, eu não sei o nome dele, mas põe o nome aí, entendeu? As minhas filhas. A gente olha a igreja assim, não é a igreja, não, é como se fosse um filho. Os homens foram formados na igreja para que eles fossem pais da igreja. Não é à toa que os primeiros líderes da igreja, lá no primeiro, segundo, terceiro século, quarto século, como é que era o nome que eles davam? Pais da igreja. Você for estudar a história da igreja, a primeira parte é a patrística, dos primeiros 400 anos. Patrística vem de patres, que significa pai. Na igreja católica virou padres. O que é o padre? Padre é o pai daquela paróquia, o pai daquelas pessoas. Deveria ser, né? Nem sempre é. Mas qual a ideia? Que os homens eles fossem pais da igreja, que eles cultivassem a igreja, que eles cuidassem. A palavra poemia, pastorear, é alimentar, dar comida na boca. Sabe, nós como homens revividos temos que amar e cultivar a igreja, temos que defender a igreja. Fazemos campanhas para nós mesmos. Cara, essa música ficou trifamosa, não entrando em valores, se ela está certa ou se está errada. Mas o que eu mais vi é desigrejado, vagabundo, homossexual. Tem um aqui que é aqui da cidade, alguns conhecem aí, compartilhando essa música no Instagram para falar mal da igreja. Lava a tua boca para falar mal da igreja, cara. Lava a tua boca para falar mal da igreja. Se alguém falasse mal da minha esposa, eu soubesse, eu ia ficar pé da vida. Tu acha que Jesus é menos macho do que nós, cara? Tu acha que Jesus tem menos fúria do que nós? Sabe, os caras entram e saem da igreja, eles passam a mão na bunda da igreja. Eles chegam aqui, eles sentam, eles querem tudo, querem ser servidos, eles querem ganhar tudo na mão beijada. Eles são confrontados uma vez, eles se mordem, saem falando mal da igreja, falando mal das pessoas que servem, que estão dando a sua vida. Vagabundos. Jesus não vai deixar impune. Não vai deixar impune, cara. Temor diante de Deus. Mas é aquele cara lá fez isso. Aquele cara. O reino virou negócio. Que reino? O reino de Deus jamais vira negócio. Agora, o que os vagabundos fazem com o nome da igreja, como eles usam, Jesus vai dar conta deles. Eu não tenho dúvida nenhuma que Jesus vai pisar na cabeça desses pastores da prosperidade, esses padres que abusam de crianças, esses vagabundos que estão dentro da igreja e são um câncer, um carrapato, estão com a bunda gorda, inchada de tanto sugar a vida, e quando a igreja dá tudo para eles e não pode dar mais nada, eles são confrontados, eles saem da igreja. Jesus vai pisar esses caras e o sangue vai explodir por tudo quanto é lado. Mas que visão triste, pastor. Mas lá Apocalipse 19, Jesus vindo no cavalo branco, o sangue até o joelho, ele diz: eu mesmo pisei sobre as nações, e minhas vestes estão manchadas pelo sangue dos reis. Jesus é esse cara. Aí eu acho muito louco uma coisa, que agora todo mundo falando de bunker, vocês viram falar disso aí, não? Os caras estão fazendo bunker, o Mark Zuckerberg postou vídeo cortando lenha e aprendendo a fazer faca de metal do nada, assim, sabe? Forjar a faca. Os caras, tá acontecendo uma coisa, né? O Zuckerberg fazendo isso. Estão fazendo
dentro de caverna, bunker, assim, dentro das montanhas e tal. Então, cara, daí tu abre o Apocalipse 6, versículo 16. O que diz? Que os reis, os príncipes, os escravos, os livres, os pobres, os ricos, eles se escondiam dentro das montanhas e gritavam: caiam sobre nós, para que nós não vejamos a ira do Cordeiro. Para mim, se esses caras estão construindo bunker dentro de montanha, é porque o texto de Apocalipse está próximo de se cumprir, cara. E Jesus, quando vir, não vai ter bunker, não vai ter montanha. Vai ser melhor ser esmagado pela uma montanha do que contemplar a ira de Jesus. O mesmo Cordeiro que morreu na cruz vem como um leão. E ele não vai passar a mão na cabeça de vagabundos que são sanguessugas da igreja. Não vai passar a mão. Homens revividos são os pastores da igreja. Não tem, cara. Não tem. Não tem. Eu e você que é membro dessa igreja aqui. Você que é membro dessa igreja, você é um pastor. Você pode não ser um pastor ordenado na igreja, mas você é o pastor do seu lar. Você é o pastor da sua esposa, dos seus filhos. Você é o pastor dos seus irmãos. Aqui na igreja não tem ninguém com espírito de Caim, tá ligado? Caim e Abel. Caim mata Abel e Deus pergunta: onde é que está teu irmão? Ele diz: eu sou guarda do meu irmão. Aqui na igreja não tem ninguém que vai dizer assim: eu sou responsável pelo meu irmão. Não sou. Homens revividos amam o povo de Deus. Quinta coisa. Homens revividos constroem legados. Salmo 128. Lê para nós, hein, Rafa? Consegue ler daí? Sua esposa, no interior de sua casa, será como videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor de sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Show de bola. Cara, nós vivemos na era dos babacas. Simples. Passei por um carro essa semana. Meu palhozinho tá uma desgraça. Mas ele leva a minha família, tem 2 cadeirinhas atrás, tá tudo certo. Passei por um Fiestinha vermelho. Não. Tá. Era dos novos, velho. É que assim, não o último modelo. Rebaixado no chão, com adesivo atrás. Tomatinho da Ford. Meu Deus. O Thales, ele vê isso aí na polícia. O Thales da Blitz, ele olha aquele vermelhinho e diz: vem, vamos ver se tá legalizado esse tomatinho aí, né? Vamos colher os tomatinhos essa noite. É transgênico ou não é? Nunca tá 100%. Nunca tá 100%. Cara, incrível. Me tira o step, por favor. Incrível, cara. Incrível como nós vivemos na era dos babacas. Incrível. Os caras querem ter carro rebaixado, eles querem botar som. Esses dias eu vi um vídeo no Instagram. A mulher: olha o que meu marido me faz passar. Tem que ajeitar as compras do banco de trás, porque ele encheu de som o porta-mala, não entra nenhuma compra. Cara, tá. Me coça, o jurídico proibiu de fazer o comentário que eu queria fazer. Mas tipo assim, cara, tu tem uma esposa, tem uma família, sabe? Por que tu anda com a porcaria do carro no chão, meu? É que esses caras, eles não querem ter uma família. E o bom é de andar, né? Oi? É uma maravilha, né? Pra tu andar aqui. Não, exato. Eles atrapalham a vida de todo mundo, cara. Mas é porque a gente vive na era dos babacas. O que a Bíblia diz sobre família? Olha só. Eis como será abençoado o homem. Beleza, o homem... Quem quer ser abençoado? Todo mundo quer ser abençoado. Qual é a forma que Deus abençoa o homem? Mulher e filhos. Não tem. Aí os caras, eles têm 30 anos, 35 anos. Agora eu vou ver se eu caso. Aí a mulher tem 40 anos, 38 anos. Agora ela vai tentar ter filho. Cara, sabe, tipo, a mulher não consegue. É muito difícil a mulher ter filho depois de certa idade. É muito difícil, cara. A mulher, ela nasce com os óvulos contadinhos, assim, ela já nasce com todo. Isso aqui é uma coisa mais louca. A criança nasceu da barriga, ela chorou, ela não vai ganhar mais óvulos, ela já tem o número de óvulos suficiente para a vida inteira. Então, em algum momento o estoque acaba desses óvulos. Já o cara não, o cara tem as bolas, a vida inteira ele vai produzir espermatozoide. Com 90 anos o cara faz filho. Se conseguir deixar, né, não for sinuca de corda, faz filho. Faz filho, não tem. Então, nós vivemos na era dos babacas. Nós vemos ter filho é um peso. Não, tá louco, mais um filho. Não, óbvio, tu é um egoísta.
Tu prefere ter um carro rebaixado do que tu ter um filho. Cara, onde é que está o juízo de valores dessas coisas, cara? Onde é que está o juízo de valores dessas coisas? A coisa mais preciosa que a gente tem nas mãos são as nossas esposas e os nossos filhos. Escuta isso. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. De toda a criação, o que foi criado à imagem e semelhança? Só o homem. Agora, de toda a criação, os caras não valorizam a única coisa. Isso aqui é como se fosse um diamante, cara. É como se fosse um diamante, sabe? Aquilo ali é raro. Um filho, uma esposa, é algo raro de se conseguir. Tanto que Provérbios diz assim: quem acha uma esposa, acha o bem. Quem encontra uma esposa, encontra a vida. Cara, é algo raro tu ter uma mulher que vai aturar o teu bafo, que vai aturar tu ficando velho, com as tetas caídas, que vai te aguentar do teu lado, que vai aguentar quando tu ficar careca. Ó, o Diego já... que vai estar contigo, cara, o resto da tua vida. Filhos que tu vai criar, vai educar, vai ensinar o caminho da verdade para eles. Tu vai ver formando. Nada no mundo tu vai conseguir formar como tu forma os teus filhos. E aí os caras assim: mas eu não me envolvo na criação, eu pago a pensão. Tu é um idiota, cara. Tu te envolve na criação. Isso aqui é a coisa mais louca que tem. Eu sou contra o patriarcado. O problema não é se tu é contra o patriarcado. O problema é que sempre existe o patriarcado. Ou ele é bom ou ele é ruim. Não tem. Eu não tenho pai, mas tu é a única criança do mundo que não tem pai. Sabe a pessoa assim: eu não tive pai. Tá, mas nasceu como? Tua mãe te fez uma ovelha Dolly? Foi multiplicada, tu é um clone? Sabe? Tu precisa de um sêmen, de um ser humano para nascer. Um cara que é teu pai. Tu tem um pai, mas teu pai é um merda, é um idiota. Ele não te criou, ele é um péssimo pai. Então tu não é se tu é ou não um pai, se tu quer ou não. Não é se tu é um bom pai ou se tu é um pai ruim. Se tu é um bom marido ou se tu é um marido ruim. Não tem. Sabe, fui abandonada pelo meu marido. Não, teu marido é um lixo. Simples. Ele vive como um lixo. Então, sabe, Deus nos abençoou com isso. Deus nos abençoou com famílias. E homens que são revividos, eles enxergam isso como família. Por isso que a pauta do aborto, cara, ela é tão preciosa. E igrejas que não falam contra o aborto. Eu quero falar contra o aborto todo domingo, se for possível. Porque ali no ventre, cara, é uma criança. É uma vida, cara. Até hoje, na ciência, não se conseguiu criar vida. E tem aquela piada, os cientistas chegam para Deus: Deus, nos dê tantos tempos que a gente faz surgir vida. Nos dá um tempo aí que nós vamos criar um ser humano. Aí Deus olha para eles: é fácil, com a matéria que eu já criei. Tenta vocês criar alguma coisa do nada, aí daí vocês fazem vida. Aí se torna difícil. Cara, muito louco. Um espermatozoide que é minúsculo fecunda um óvulo. E aquilo ali, em questão de segundos, já vira 2, 4 células. A gente foi essa semana ver lá o coração do nosso bebê. 7 semanas. 9 milímetros, cara. 9 milímetros é isso aqui, cara. É 9 milímetros. 9 milímetros. E fazer isso aqui, ó. Cara. Já existe uma ciência absurda num ser de 9 milímetros. 9 milímetros. Já tem praticamente todos os órgãos. A vontade era gritar agora. E as feministas e cristãos são defensores do aborto. Malditos. Malditos. Aborto é assassinato. Filhos são bênção. Filhos são bênção. E me dá raiva ouvir da boca de cristãos: mas já mais um filho? Deus me livre de ter mais filho. O que é isso, cara? Se alguém chegasse... em casa antes, deixa eu comentar uma coisa aqui uma coisa que só depois que tem filho tu sabe, né? Eu fui sair de casa, daí minha neném tem 5 anos, ela disse pra mim: tchau pai, vai com Deus. Imagina. Que bênção, cara. Que bênção. Se alguém chegasse pra nós e dissesse assim: ô Dagote, dou 100 mil agora, tu quer essa bênção? Pois é, que vai atrapalhar minha carreira agora receber 100 mil. Aí a mulher: não quero ter filho que vai atrapalhar minha carreira. E nós conversando com um rapazinho esse tempo: não, eu quero fazer medicina. Tu já está cursando? Não, estou estudando.
Estou estudando para começar a pensar no fazer vestibular. Quanto tempo? 2 anos. Cara, aí tu vai casar, aí tu vai ficar 2 anos estudando, aí tu vai fazer medicina. Tu quer ter filho quando? Daqui uns 10, 12 anos. O cara é doente mental. Por que tu vai esperar 12 anos se os filhos são bênção, cara? Ah, mas é ruim de sustentar. Meu. Aqui, ó, a família do Thales ali. Falando porque já me contaram a história. Quando eles casaram, teu pai e tua mãe disseram que só tinha uma cama de solteiro. Cara, antigamente era assim, ó. Os caras não tinham nada, tinham filho. Não tinha um carro e tinha um filho. Ah, eu quero ter carro primeiro para ter filho. Pá. É óbvio que é melhor, tem mais conforto e tal, cara, mas é bênção, mano. Aí parece, não, nós temos que ter um montão de filho. Cara, aí é outro engano. Pode ser aberta a vida. Pode não usar nenhum preservativo, nem anticoncepcional. E quem disse que tu engravida rápido? Eu e a Jaque ficamos 3 anos tentando, até que nasceu a Amanda. Depois mais 4 anos, até que nasceu a Elisa, sem usar nenhuma proteção. Aí, engravidou em janeiro, perdemos. Em janeiro engravidou de novo, né? Engravidou em dezembro, perdemos em janeiro. Em janeiro engravidou de novo. Ah, mas pra nós isso aí a gente falou assim, não, isso é loucura. Porque na nossa cabeça isso ia demorar um tempão. Mas a gente está 10 anos junto e agora vai ser o 3º filho. Uma a cada 3 anos, vamos dizer, a média. Loucura, cara. Loucura. Não quero perder mais muito tempo aqui. Vocês entenderam, né? Sexta, penúltima então, para ficar melhor, não vou dizer sexta. Serve de forma sacrificial. O texto diz assim: portanto, meus amados, é isso? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Amém. Homens, eu e você, fomos feitos por serviço, não tem? Fizemos uma mudança lá de casa, nós tomamos uma coca com os caras do caminhão, nós sentamos no chão assim, eu virei pra eles: ai, cadê as mulheres agora? Cadê o feminismo? Pra subir 3 lances de escada, né, Diego? Com o sofá nas costas. Os caras, não, agora não perdura o feminismo. Não tem nenhuma chapa feminina, só masculino. Cara, já notou que Deus nos fez com mais massa muscular, mais massa óssea. As nossas costas são mais largas, nossos ombros são mais largos. Nós somos feitos. Nós temos um hormônio que as mulheres não têm, a testosterona, que nos faz crescer mais, que nos faz ficar mais fortes. As mulheres tomam isso para emular a força. Então, naturalmente, nós temos algo que elas não têm. Deus nos fez assim para que nós tivéssemos mais força. Para quê? Por que nós somos formados assim? Nós somos formados assim para o serviço, cara. Para o serviço, para a força braçal. Para sermos os principais servidores do nosso lar. O Alan orou antes ali, antes da gente comer, para que a gente seja bons homens na sociedade, em casa. Deus nos fez assim, cara. O Rafinha tá com os ombros largos ali, malhando, tomando bomba. O cara não. Puro veneno. Puro. Você fez amor com o suco, não é mesmo? Deus nos fez assim naturalmente, cara, sabe? Mais fortes. Os homens, eles são o cimento da igreja, cara. Não tem. Se nós matarmos os homens, aqui pode ter, cara, podia ter 2 homens aqui. Podia ter eu e um filho que eu não tenho de 3, 4 anos. Eu ia virar para ele assim: ó, meu filho, tu é o cimento da igreja. Deus te colocou aqui. Caras, vocês foram colocados aqui. Vocês foram colocados aqui. Ei, presta atenção em mim. Vocês foram colocados aqui. Ah, mas não sou dessa igreja, não tem problema, na tua igreja. Tu foi colocado ali para servir. Não tem, cara. Não tem. Sabe, no final do culto me dá uma agonia daí. Às vezes a gente termina o culto, as mulheres começam a levantar as cadeiras. Ó, tem um Exu dentro de mim que começa assim, Exu das cadeiras. Não pode ser que as mulheres estão levantando as cadeiras. Vai, eu olho assim, não pode ser. Tem uma coisa errada. Minha vontade é: ei, pega a cadeira, pomba! Sabe? Então, tipo assim, ó, a gente... Aqui, basicamente, eu organizei sozinho algumas coisas aqui. Tirando a boia ali que a gente fez em conjunto. Mas sabe, as primeiras coisas, meu, isso é mais natural. Você, vamos chegar antes, vamos ajeitar, vamos organizar. O que dá pra organizar, o que dá pra fazer? Cara, é nós, entendeu? Aí a gente olha assim: mas a igreja, ela ainda tá meio feia. Sabe de quem é a culpa? É tua. É minha, entende? A culpa é nossa.
Eu vou dizer tua, para tu se sentir pessoalizado também. Porque eu sei que a culpa é minha. Ah, mas a igreja podia estar mais bonita. Podia. Ah, não está por quê? Porque nós somos o bunda mole. Literalmente. Se a gente fosse botar a mão na obra, os nossos avós construíram, nossos avós construíram, bisavós construíram catedral. Eles levantavam um sino de 500 quilos, 700 quilos para cima numa torre. Um sino custa 50 mil reais. 60 mil reais um sino pequeno de bronze. Daí nós estamos suando para instalar um ar-condicionado. Tá, eu me sinto um bosta, mano. Pensando assim, tem coisa errada. Então, cara, nós somos colocados nesse tempo, nessa igreja, na tua igreja, para servir. Sabe? Deus olhou para baixo e disse assim, é contigo. É tu mesmo. A tua família é tu. Na tua igreja é tu. No teu bairro é tu. Sabe, eu te dei esses ombrinhos tonificados aí, cheios de gordurinha. É para ti. É contigo, homem. Homens que foram ficados, eles entendem. Por quê? Porque o trabalho no Senhor não é vão, cara. Às vezes o cara faz uma coisa e pensa assim, mas ninguém está fazendo, ninguém vai notar. Se ninguém notar, se ninguém ver, Deus viu. E tá bom. Suficiente. Não tem, cara. Nosso trabalho não é vão. O serviço não é vão. A oferta que a gente dá não é vã. Sabe? O esforço que a gente faz não é vão. Tá lá o Everton tentando aprender baixo, o Alan agora praticando bateria. Cara, isso não é vão, meu. Toda vez que alguém te levanta uma cadeira, é como se Deus anotasse aquilo ali. Que a gente pinta a parede, que a gente faz as coisas, que a gente compra algo, que a gente faz algo. Deus anota aquilo, meu. Sabe? Não é vão. Não é vão. Servir de forma sacrificial. Todos nós vamos nos desgastar por algo. Fato. Todos nós vamos chegar no dia e vamos dizer assim, estou cansado. E é natural que a gente se desgaste pelo nosso trabalho. Mas sabe, tem que ter uma porcentagem do nosso dia que a gente chega assim, no final do dia e diga assim, hoje eu me desgastei na obra do Senhor. Hoje eu me desgastei por Jesus. Caraca, cansei, suei, estou fedendo, venceu meu Old Spice aqui. Cheirando a bola suada. Coisa boa. Foi na obra de Jesus. Tem, cara. Precisa ser assim. Sabe, você está se desgastando pelo quê? Se a gente fosse traçar um timeline da sua vida, a gente acharia um serviço sacrificial. O que você fez que foi sacrificial. Fala assim, cara, eu não quero fazer, mas eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer um sacrifício. Talvez, não sei você, mas me dá à noite assim, às vezes eu estou deitado na cama e a mulher tem um radar, né? Tu deitou na cama e ela fala assim, amor, pega uma água gelada pra mim. Daí eu começo assim, é pela igreja. É pela igreja, Jesus. Eu vou lá e levanto e pego uma água gelada. Aí tu sentou no sofá, amor, tu pode tirar o lixo? Posso. Vou lá, tiro o lixo. Cara, de forma sacrificial, algo que nos custe. Sacrifício é algo que custa. Quando foi a última vez que tu deu uma oferta sacrificial? Que o teu tempo foi sacrificialmente. Isso aqui ia ser um tempo que eu ia fazer isso, mas agora eu vou investir na igreja. Vou investir na obra. Ou vou fazer algo pela minha esposa. Vou parar tudo que eu estou fazendo e vou fazer um date, um encontro com ela. Vamos tirar um tempo para só nós comer uma coisinha, ficar com a minha família. Quando foi a última vez que você fez isso? Última então, sétima e última. Para nós terminarmos aqui. Andam em bandos. Botei aqui, andam com outros homens revividos. Paulo diz assim, o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita para outros homens fiéis, idôneos para instruir outros. Aqui tem um princípio que a gente chama de 2:2, tá? 2 Timóteo 2:2. O que você ouviu de mim, ensine a outros homens fiéis, que ensinem a outros homens. Qual a ideia? Esses caras andam em bandos. Paulo ensinou Timóteo, Timóteo andava com Paulo em bando, e ele começa a trazer o bando dele para ensinar as mesmas coisas, para que esses caras ensinem outros caras como eles devem viver. Nós vimos semana passada, lá na confraria da Vintage, os teus amigos vão definir a tua vida futura. Aquela coisa de coaching, a média dos teus 5 amigos, teus 5 amigos são a média de quem tu é. Mais ou menos isso.
Quais são as pessoas que te cercam? Cara, eu não conheço nenhum jogador que o cara vai chegar assim, ó. Quem nós podemos dizer? Não sei. Cristiano Ronaldo? Não sei. Ronaldinho Gaúcho? Sei lá, qualquer um. Jogador bom. O cara diz assim, ó. Seguinte, meu. Eu sou do Esporte Clube Lajadense e quero te chamar para vir jogar aqui. Nenhum desses caras que eles são top de linha, eles vão partir para um local assim, cara. Onde eles sabem que não tem nada que vai agregar para eles. Onde eles não vão agregar títulos, não vão agregar grupo, equipe. O que é válido para o futebol é válido para nós também, cara. Por que a gente anda no meio de um monte de cara babaca? Os nossos melhores amigos são babacas. Por que é tão difícil estar numa confraria de homens? Tá falando com o maluquinho lá, que ia vir aqui e acabou não vindo. Falei pra ele: tu tá treinando o teu mindset, tá treinando tua vida financeira, mas a principal coisa é que tu não treina a tua alma. E Jesus disse: o que vale o homem ganhar o mundo inteiro, mindset, vida financeira, vida amorosa, família, e perder a alma? Não é nada, cara. Quem são os principais caras que formam o teu pensamento? Sabe, quem são os caras que estão à frente? O problema é que nós invertemos o conceito de vitória. Para nós, vitória é ser o comedor. Para nós, vitória é ter a liberdade financeira, poder andar nos navios da Rinodê. Para nós, vitória é nós viajar para a Europa, fazer uma trip para a Europa. Cara, isso é legal, é bom. Mas vitória mesmo é nós chegar no final da vida e Deus dizer para nós: bem-vindo ao meu reino, servo bom e fiel. Te coloquei sobre o pouco e tu foste fiel nisso. Amém. Deixa eu quebrar o sonho de vocês. Vocês não vão ser milionários, cara. Ninguém aqui vai ser milionário. Muito difícil, muito raro. Se fosse tão fácil ser milionário, o mundo estava cheio de milionário, bilionário. A maioria de nós vai viver uma vida simples, cara. Vai ter uma família, vai ter filhos, vai morrer idoso, com um chevette se incomodando. Deus atalha. Sabe, a maioria de nós vai ter uma vida simples, cara. A maioria de nós vai criar nossos filhos, nossos netos e vai morrer. E nós vamos chegar no final da vida buscando coisas que nós nunca vamos conseguir, seguindo idiotas úteis, babacas. Aí nós estamos aqui numa confraria, eu estou falando aqui com vocês há 1h12, 13 minutos. É 1 hora que eu tenho aqui, para falar com vocês, durante um mês, que a gente faz uma vez por mês. Cara, e o resto do mês? Quem são os seus melhores amigos? Quem são os caras que estão do teu lado? Tava lá o Johnny, me ligou hoje de manhã. Eu achei que tinha caído a casa, não sabia o que tinha acontecido. Tô indo aí e tal, coisa tá... Nem falou o que era, só tô chegando aí, não sei o que. Eu pensei, o que aconteceu, meu? Cara, do nada, nós estávamos ontem no Meet até meia-noite, tava tudo certo. Chegou lá, contou que a gata tá doente, tá com tumor. Choramos, oramos, ungi ela com óleo, ungimos ela, oramos por ela, para que o Senhor cure ela. Quem são os amigos que tu recorre quando está na desgraça? Quem são os caras que tu olha assim, isso aqui eu posso contar? É para isso que a gente está aqui, cara, para formar uma equipe, um time. Se isso aqui fosse só para nós comer uma carne, tomar um chopp e dar risada, cara, eu ia parar hoje com isso aqui. Isso aqui é para formar homens, para formar um grupo, formar um time, para nós se abraçar aqui e olhar um no olho do outro e dizer, vai que eu tô na tua retaguarda. Sabe quando eles invadem a praia lá no Resgate do Soldado Ryan, ficam atirando ali, ele vai, atirando e vai. Cara, é isso, é o que nós estamos formando aqui. Homens capazes de serem a retaguarda de outros homens, de serem pilares da sua família. Enfim, caras, eu vou acabar aqui, vou deixar 4 perguntas, por isso que as mesas estão aqui pra gente emular lá o que aconteceu na Vintage. Até, de repente, vocês sentam aqui, e aqui fecham em 4 também, pra gente
conversar um pouco no final aqui sobre o que a gente ouviu. Mas fica de pé, vamos orar.